O filho cadeirante de um milionário é deixado para morrer, amarrado a um tronco no meio do nada. Quando tudo parece perdido, uma menina pobre e silenciosa o observa à distância, sem saber se deve se aproximar. Com um canivete enferrujado nas mãos e uma desconfiança gravada no olhar, ela toma uma decisão que muda o destino de ambos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol castigava impiedosamente o sertão pernambucano naquela manhã de setembro. Mateus Vasconcelos, herdeiro de uma das maiores construtoras do Nordeste, foi retirado da sua cadeira de rodas e abandonado entre as pedras e a vegetação rala da caatinga. Suas mãos, amarradas a um tronco ressequido, sangravam com o esforço inútil de se libertar. Aos 17 anos, paralisado das pernas desde os 5 devido a um acidente, nunca havia sentido tanta vulnerabilidade. Havia sido sequestrado ao sair do colégio particular em Recife. Homens encapuzados interceptaram sua van adaptada, nocautearam o motorista e o levaram para o interior. Agora largado no meio do nada, sem água, sem proteção contra o sol impiedoso e sem sua cadeira de rodas, Mateus sentia o desespero crescer a cada hora que passava. "Socorro! Alguém!" gritava com a voz já rouca, enquanto o sol queimava sua pele clara, desacostumada àquela exposição brutal. No segundo dia, delirando de sede, com a pele do rosto já em carne viva pela queimadura, Mateus havia perdido quase toda a esperança. Foi quando percebeu um movimento entre os arbustos espinhentos. Inicialmente pensou ser uma miragem, mas aos poucos distinguiu o contorno de uma menina pequena, magra, de cabelos escuros emaranhados e pele morena curtida pelo sol. Ela o observava com cautela, como um animal selvagem avaliando um possível perigo. Seus pés descalços pisavam com familiaridade naquele solo pedregoso. Vestia uma camiseta desbotada grande demais para seu corpo franzino e uma bermuda rasgada nas bordas. "Por favor, água." Mateus sussurrou sem forças para mais. A menina desapareceu por entre a vegetação, e Mateus sentiu a última fagulha de esperança se apagar. Mas, para sua surpresa, ela retornou minutos depois, aproximando-se com passos hesitantes. Em suas mãos, trazia uma garrafa plástica com água morna. "Beba devagar", disse ela com voz baixa, encostando a garrafa nos lábios rachados do rapaz. "Obrigado", respondeu ele, depois de alguns goles. "Quem é você?" "Raíssa", respondeu secamente, olhando ao redor como se temesse ser descoberta. "Pode me soltar?" "Por favor, Raíssa." Ela estudou as cordas que prendiam os pulsos de Mateus ao tronco. Depois de alguns instantes de hesitação, tirou do bolso um canivete enferrujado e começou a cortar as fibras ásperas. Não trocaram palavras durante o processo. Quando finalmente se viu livre, Mateus tentou mover-se, mas suas pernas inúteis e o corpo debilitado pela sede e pelo sol o mantiveram no chão. "Não consigo andar", explicou envergonhado. "Sou cadeirante." Raíssa olhou para ele com expressão indecifrável. Desapareceu novamente entre os arbustos, e Mateus temeu que não voltaria. Meia hora depois, ela retornou arrastando uma estrutura improvisada. Uma tábua larga com rodas desiguais, amarradas às extremidades. "Vai ter que servir", disse, ajudando-o a subir na plataforma rudimentar. Com força surpreendente para seu tamanho, Raíssa puxou Mateus por uma trilha quase invisível entre os cactos e as pedras. Após o que pareceu uma eternidade sob o sol inclemente, chegaram a um velho ônibus abandonado, enferrujado e parcialmente enterrado na areia. As janelas estavam cobertas com pedaços de papelão e plástico. "Você mora aqui?" perguntou Mateus, enquanto ela o ajudava a entrar pelo que restava da porta dianteira. "Desde que levaram minha mãe", respondeu Raíssa, sem elaborar. O interior do ônibus havia sido transformado em um abrigo improvisado. Um colchão fino coberto por lençóis desbotados ocupava o fundo. Garrafas plásticas cheias de água alinhavam-se em um canto. Pedaços de papel com desenhos infantis decoravam o que restava das paredes internas. Raíssa ofereceu a Mateus mais água e abriu uma lata amassada de feijão que compartilharam em silêncio. À medida que o sol se punha, o interior do ônibus esfriou, proporcionando alívio para a pele queimada do rapaz. "Quem te deixou lá?"
Perguntou ela finalmente, sentada a uma distância segura. Não sei, respondeu Mateus sinceramente. Homens encapuzados. Não vi seus rostos. Vão voltar para te buscar? Acho que não. Acho que queriam... Ele hesitou, percebendo a gravidade da situação. Acho que queriam me deixar lá para eu... não resistir. Raíssa assentiu, como se compreendesse perfeitamente a crueldade humana. E sua família? Perguntou Mateus. Você disse que levaram sua mãe. Homens de terno, respondeu ela, os olhos fixos em um ponto distante. Ela trabalhava na limpeza de um escritório grande em Petrolina. Um dia falou que tinha visto coisas erradas, papéis que não devia. No dia seguinte vieram buscá-la. Nunca mais voltou. E seu pai? Nunca conheci. A conversa morreu, substituída pelo som do vento batendo contra a lataria do ônibus. Na manhã seguinte, Raíssa acordou Mateus cedo. Precisa ligar para alguém? Perguntou, mostrando um celular velho e arranhado. Funciona mal, mas às vezes pega sinal lá no alto da pedreira. Mateus sentiu uma onda de esperança. Sim, por favor. Ela o ajudou a subir novamente na plataforma improvisada e o puxou por um caminho sinuoso até um amontoado de rochas. O sol começava a esquentar novamente o ar seco do sertão. Aqui em cima às vezes pega, explicou Raíssa, estendendo o celular para ele. Com mãos trêmulas, Mateus digitou o número de Débora, sua amiga de infância que havia se tornado policial. Após várias tentativas, finalmente conseguiu sinal suficiente para a ligação completar. Débora? Sou eu, Mateus. Sua voz falhou de emoção. Estou perdido no meio da caatinga, fui sequestrado. Não sei exatamente onde estou, mas... A ligação caiu. Desesperado, tentou novamente, mas o sinal havia desaparecido. Vai demorar para voltar, explicou Raíssa. O sinal é assim. Mas ela é policial. Vai me rastrear, tenho certeza, respondeu Mateus, com um fio de esperança. Voltaram ao ônibus para esperar. Enquanto as horas passavam, Mateus observava Raíssa com crescente admiração. A menina, que não aparentava mais de 12 anos, havia criado um sistema completo de sobrevivência naquele ambiente hostil. Coletava a água da chuva em recipientes estrategicamente posicionados. Conhecia plantas comestíveis da caatinga. Mantinha um pequeno estoque de alimentos enlatados encontrados no lixo de povoados próximos. Como você consegue viver assim? Perguntou ele genuinamente impressionado. Raíssa deu de ombros. A gente se acostuma. No final da tarde, ouviram o som distante de motores. Raíssa imediatamente ficou alerta, como um animal selvagem pressentindo perigo. Vou ver o que é, disse saindo rapidamente do ônibus. Minutos depois voltou apressada. São carros da polícia. Vem nessa direção. Débora nos encontrou, exclamou Mateus aliviado. Mas notou que Raíssa havia recuado para o fundo do ônibus, agarrando seu canivete com força, os olhos arregalados de medo. Não precisa ter medo, garantiu ele. São amigos, vão nos ajudar. Não gosto de policiais, respondeu ela, a voz tremendo ligeiramente. Nem de carros oficiais, nem de adultos de uniforme. Confia em mim, pediu Mateus estendendo a mão. Não vou deixar ninguém te machucar. Você me salvou, Raíssa. Agora é minha vez de te ajudar. Hesitante, ela deu um passo à frente, ainda segurando o canivete. Os veículos se aproximavam, levantando poeira no horizonte vermelho do sertão. Promete? Perguntou ela com a vulnerabilidade de uma criança, transparecendo brevemente em seu olhar endurecido pela vida. Prometo, respondeu Mateus com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Naquele momento, sob o teto enferrujado de um ônibus abandonado no meio do sertão pernambucano, algo mudou dentro dele. Uma conexão nasceu da fragilidade compartilhada, unindo o menino rico acostumado ao conforto, a menina selvagem que conhecia apenas a dureza do mundo. As viaturas pararam a poucos metros do ônibus abandonado. Mateus viu Débora descer do primeiro veículo, seu uniforme impecável contrastando com a paisagem árida. Aos 28 anos, ela havia se tornado tenente da polícia militar após anos de dedicação. A amizade entre eles permanecia forte desde a infância, quando ela, filha da governanta dos Vasconcelos, passava os dias na mansão enquanto sua mãe trabalhava. Mateus! Gritou Débora correndo em sua direção. Parou abruptamente ao ver Raíssa encolhida ao lado dele,
segurando o canivete com os nós dos dedos brancos de tanta força. Com calma, Débora. Ela está assustada, explicou Mateus. Esta é Raíssa. Ela me salvou. Raíssa observava a movimentação dos policiais com desconfiança. 6 homens uniformizados cercavam o ônibus, falando em rádios e apontando para diferentes direções. Vamos te levar para o hospital, Mateus, disse Débora, avaliando as queimaduras no rosto do rapaz e seus pulsos feridos. Seus pais estão desesperados. Toda a polícia de Pernambuco está te procurando há 3 dias. Só vou se a Raíssa vier comigo, afirmou ele, segurando a mão da menina. Débora olhou para a garota maltrapilha e depois novamente para Mateus, compreendendo a situação. Claro que ela pode vir, concordou, estendendo a mão para Raíssa. Olá, sou a Tenente Débora. Obrigada por cuidar do meu amigo. Raíssa não pegou a mão oferecida. Apenas assentiu levemente com a cabeça. Vamos precisar da sua cadeira de rodas, disse Débora para Mateus. Não a trouxeram comigo, respondeu ele. Raíssa improvisou esse carrinho para me transportar. Débora observou a plataforma rudimentar com admiração. Impressionante. Vamos levar você no colo até a viatura, então. Quando 2 policiais se aproximaram para carregar Mateus, Raíssa interpôs-se entre eles, o canivete ainda firme em sua mão. Está tudo bem, assegurou Mateus. Eles só vão me ajudar a entrar no carro. Com relutância, ela se afastou. Mas seus olhos não deixaram Mateus por um segundo enquanto os policiais o carregavam até a viatura. Quando tentaram fazê-la entrar em outro veículo, Raíssa recuou, sacudindo a cabeça vigorosamente. Ela vai comigo, insistiu Mateus da janela do carro. Finalmente, Raíssa entrou na mesma viatura que Mateus, sentando-se o mais longe possível do motorista, pressionada contra a porta, como se planejasse saltar a qualquer momento. Durante a viagem de volta a Petrolina, onde havia um hospital regional, Raíssa permaneceu em silêncio, observando a paisagem mudar gradualmente de árida para mais verde à medida que se aproximavam da cidade, às margens do rio São Francisco. Seus olhos arregalaram-se ao entrarem na cidade, as construções e o movimento parecendo esmagadores depois de tanto tempo isolada. No hospital, a equipe médica esperava por eles. Augusto Vasconcelos, pai de Mateus, aguardava na entrada, o rosto marcado por olheiras profundas e a postura tensa de quem não dormia há dias. Ao ver o filho ser retirado da viatura, correu em sua direção. Mateus, meu Deus, filho! Abraçou-o com força, lágrimas escorrendo sem pudor pelo rosto normalmente austero. Augusto Vasconcelos, aos 52 anos, era o patriarca de um império da construção civil. Viúvo há 10 anos, concentrara toda sua energia nos negócios e no filho único. Alto, de cabelos grisalhos, perfeitamente aparados e terno impecável mesmo naquela situação, emanava autoridade e poder. Estou bem, pai, respondeu Mateus, constrangido com a demonstração pública de emoção, algo raro em sua família. Foi então que Augusto notou Raíssa, parada a alguns metros de distância, observando a cena com expressão cautelosa. Quem é essa menina? Perguntou. Ela me salvou, explicou Mateus, enquanto era colocado em uma cadeira de rodas hospitalar. Encontrou-me na caatinga, me deu água, me abrigou, me... Entendo, respondeu Augusto, avaliando Raíssa com o olhar analítico de quem passa a vida, calculando riscos e benefícios. Bem, obviamente seremos gratos a ela. Pode ficar tranquilo que a recompensaremos adequadamente. Ela não tem para onde ir, pai, continuou Mateus enquanto era empurrado para dentro do hospital. A mãe dela desapareceu. Ela vive sozinha num ônibus abandonado. Augusto franziu o senho, claramente desconfortável com a situação. Vamos resolver isso depois. Agora você precisa de atendimento médico. A equipe médica separou-os, levando Mateus para uma sala de exames. Raíssa ficou no corredor, recusando-se a sentar nas cadeiras oferecidas, preferindo ficar de pé encostada na parede, o canivete ainda escondido na palma de sua mão. Débora aproximou-se dela, oferecendo um copo de água que Raíssa aceitou após alguma hesitação. Quantos anos você tem? Perguntou a policial. Não sei direito, respondeu Raíssa. Acho que 12 ou 13. E sua mãe? O que aconteceu com ela? Levaram ela, respondeu Raíssa, os olhos fixos no chão. Homens de terno. Ela trabalhava limpando escritórios em Petrolina. Viu coisas que não devia ver, foi o que ela me disse.
No dia seguinte vieram buscá-la, nunca mais voltou. Você sabe onde ela trabalhava? Continuou Débora, seu instinto policial alerta. Num prédio grande no centro. Tinha o nome algo com V. Vasconcelos, acho. Débora manteve sua expressão neutra, mas sua mente trabalhava rapidamente. Vasconcelos Engenharia e Construções era a empresa da família de Mateus, responsável por grandes obras de infraestrutura no Nordeste, incluindo barragens, estradas e complexos imobiliários. Vou precisar anotar seu depoimento completo, disse Débora. Mas primeiro precisamos garantir que você esteja bem. Os médicos vão examiná-la também. Não, respondeu Raíssa firmemente. Não gosto de médicos. Não gosto de salas fechadas. Quero ver o Mateus. Nesse momento, Augusto Vasconcelos saiu da sala onde Mateus estava sendo atendido e caminhou na direção delas, seguido por um homem de terno escuro e óculos de armação fina. Esta é a menina? Perguntou o homem de terno, analisando Raíssa da cabeça aos pés com um olhar clínico. Sim, Ricardo, respondeu Augusto. Aparentemente ela encontrou Mateus no sertão. Ricardo Mendes, diretor de comunicação e imagem da Vasconcelos Engenharia, sorriu para Raíssa, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Que história incrível, comentou tirando o celular do bolso e fazendo algumas anotações. A imprensa vai adorar isso. Menina do sertão salva herdeiro da Vasconcelos. Podemos usar essa narrativa para desviar a atenção das acusações sobre o projeto da barragem. Não vamos usar a situação do meu filho para marketing, cortou Augusto secamente. Claro, respondeu Ricardo, guardando o celular. Apenas pensando nas possibilidades. De qualquer forma, precisamos saber mais sobre essa menina. Não podemos ter surpresas. Raíssa observava a conversa com desconfiança crescente. Instintivamente, deu um passo para trás, aproximando-se mais de Débora. Vou procurar o serviço social, disse a policial, colocando uma mão protetora no ombro de Raíssa. Ela vai precisar de acompanhamento. Não será necessário, interveio Augusto. Posso providenciar acomodações adequadas para ela como agradecimento pelo que fez. Um internato de qualidade, talvez. Não, a voz de Mateus ecoou pelo corredor. Ele havia sido trazido de volta em sua cadeira de rodas, o rosto e os pulsos agora cobertos por curativos. Ela vem para casa conosco. Augusto virou-se para o filho surpreso. Mateus, seja razoável. Não conhecemos essa menina. Ela obviamente precisa de cuidados especializados, educação adequada. Ela me salvou, pai, interrompeu Mateus com uma firmeza que raramente demonstrava. Enquanto eu estava amarrado a um tronco, morrendo de sede e sob o sol, ela foi a única que parou para me ajudar. Cortou minhas cordas, me deu água, me abrigou. Dividiu comigo a única lata de comida que tinha. E somos muito gratos por isso, respondeu Augusto, tentando manter a calma. Por isso mesmo vamos garantir que ela tenha o melhor futuro possível, em uma instituição adequada. Ela vem conosco, repetiu Mateus, sua voz baixa, mas inabalável. Se ela não for, eu também não vou. Um silêncio tenso caiu sobre o corredor. Ricardo observava a cena com interesse calculista, enquanto Débora mantinha a mão protetora sobre o ombro de Raíssa. Finalmente, Augusto suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto raro de frustração. Vamos discutir isso em casa, concedeu. Por enquanto, ela pode ficar conosco, até decidirmos o melhor a fazer. Raíssa, que havia observado toda a troca em silêncio, aproximou-se de Mateus e sussurrou em seu ouvido. Não preciso de caridade. Sei me virar sozinha. Não é caridade, respondeu ele também em voz baixa. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez por mim. Além disso, hesitou, procurando as palavras certas. Acho que precisamos um do outro. Os médicos liberaram Mateus após algumas horas de observação e medicação. Suas queimaduras eram dolorosas, mas não graves o suficiente para exigir internação. Com uma cadeira de rodas adequada finalmente à sua disposição, ele seguiu para a saída do hospital, com Raíssa caminhando ao seu lado, ainda relutante em entrar no carro luxuoso que os aguardava. É só um carro, assegurou Mateus. Vai nos levar para casa. Lá você terá um quarto só seu, com chuveiro, cama macia, comida quente. Raíssa olhou para o veículo imponente, depois para o prédio do hospital e finalmente para Débora,
como se buscasse confirmação de que estaria segura. Vou visitá-la amanhã, prometeu a policial, e vou investigar sobre sua mãe. Você me dá sua palavra que vai ficar bem? Raíssa assentiu levemente e, com visível hesitação, entrou no carro, sentando-se ao lado de Mateus. Enquanto o veículo se afastava do hospital, ela olhou pela janela para a cidade que crescia ao seu redor, tão diferente da solidão da Caatinga. Sua mão encontrou a de Mateus e apertou-a levemente. Um gesto silencioso que dizia mais que palavras. A mansão dos Vasconcelos ficava em um condomínio fechado às margens do Rio São Francisco, com vista privilegiada para o curso d'água que cortava o sertão como uma artéria vital. Quando o carro passou pelos portões eletrônicos e pela guarita de segurança, Raíssa encolheu-se instintivamente no banco. Para alguém acostumado a viver entre as sombras, a exposição era desconfortável. A casa principal, uma construção imponente de linhas modernas, estava iluminada apesar da hora tardia. Empregados aguardavam na entrada, alertados sobre o retorno do jovem herdeiro. Quando o motorista abriu a porta do carro, Raíssa hesitou. A grandiosidade do lugar a intimidava. Vem, chamou Mateus, já em sua cadeira de rodas. Não precisa ter medo. Com passos relutantes, ela o seguiu para dentro da mansão. Seus pés descalços, calejados pela vida no sertão, tocaram o mármore frio do hall de entrada. Seus olhos percorreram as paredes altas, os quadros caros, os lustres reluzentes, como se tentasse memorizar rotas de fuga. Dona Carmen vai mostrar seu quarto, disse Augusto, fazendo um gesto para a governanta, uma senhora de meia idade com expressão maternal. Amanhã conversaremos sobre os próximos passos. Ela fica no quarto ao lado do meu, interveio Mateus rapidamente. Augusto arqueou uma sobrancelha, mas não contestou. Como quiser. Dona Carmen, por favor, providencie roupas adequadas e um banho para a menina. Claro, senhor. Venha, querida. A governanta estendeu a mão para Raíssa, que não a aceitou, preferindo seguir alguns passos atrás. Nos vemos amanhã, disse Mateus para Raíssa enquanto era levado por outro caminho por seu assistente pessoal. Durma bem. Você está segura aqui. Raíssa assentiu, seus olhos comunicando o que não conseguia expressar em palavras. Gratidão misturada com apreensão. Seguiu Dona Carmen por um corredor amplo até uma ala da mansão, onde ficavam os quartos. Este será seu quarto, por enquanto, disse a governanta abrindo uma porta. Tem banheiro privativo, vou preparar seu banho e trazer algumas roupas. Deve haver algo que sirva em você entre as doações que separamos para a campanha de inverno. O quarto era maior que o ônibus inteiro onde Raíssa vivia. Uma cama king size dominava o espaço, coberta por lençóis que pareciam nunca ter sido usados. Janelas amplas davam para o jardim iluminado, e uma porta de vidro levava a uma pequena varanda. Quando Dona Carmen saiu para buscar roupas, Raíssa inspecionou cada canto do quarto. Testou a fechadura da porta, verificou se as janelas abriam. Velhos hábitos de sobrevivência não desapareceriam da noite para o dia. No banheiro, encheu a banheira com água morna, maravilhada com a abundância que jorrava da torneira. Na Caatinga, cada gota era preciosa. Após o banho, vestiu uma camiseta e shorts que Dona Carmen havia deixado sobre a cama. As roupas limpas contra sua pele eram uma sensação quase esquecida. Mesmo assim, guardou suas velhas roupas embaixo do colchão, junto com o canivete enferrujado. Não dormiu na cama, preferindo um canto no chão enrolada em um cobertor, como fazia no ônibus abandonado. Na manhã seguinte, Mateus acordou cedo, ansioso para ver como Raíssa havia passado a noite. Pediu a seu assistente que o levasse até o quarto dela. Bateu suavemente na porta. Raíssa? Sou eu, Mateus. Não houve resposta. Preocupado, bateu novamente antes de abrir a porta lentamente. O quarto parecia vazio. A cama estava intocada. Raíssa? Chamou entrando com sua cadeira de rodas. Um movimento no canto do quarto chamou sua atenção. Ela estava lá encolhida no chão, enrolada em um cobertor, os olhos alertas, como os de um animal selvagem. Você dormiu no chão? Perguntou ele, surpreso. É onde estou acostumada, respondeu ela simplesmente levantando-se. A cama é muito macia. Parece que vou afundar e sumir. Mateus sorriu, compreendendo. Leva tempo para se acostumar com coisas novas. Venha, vamos tomar café.
Na sala de jantar, Augusto já estava sentado à cabeceira da mesa, tomando café e lendo as notícias em seu tablet. Ricardo Mendes, o conselheiro de imagem, estava ao seu lado, falando em voz baixa. Ambos se calaram quando Mateus e Raíssa entraram. Bom dia, cumprimentou Augusto formalmente. Espero que tenha dormido bem, menina. O nome dela é Raíssa, pai, corrigiu Mateus, posicionando sua cadeira de rodas à mesa. Raíssa permaneceu de pé, desconfortável com a formalidade da situação. Pode sentar-se, Raíssa, disse Augusto, indicando uma cadeira. Dona Carmen servirá o café da manhã. Com hesitação, ela sentou na ponta da cadeira como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Seus olhos percorriam a mesa posta com louça fina e talheres de prata. Temos assuntos a resolver, começou Augusto, dirigindo-se ao filho. Ricardo e eu discutimos a situação e achamos melhor encontrar um lugar adequado para a menina, para Raíssa. Há excelentes instituições. Não, interrompeu Mateus firmemente. Já falei sobre isso ontem, ela fica conosco. Mateus, seja razoável, insistiu Augusto. Você não pode simplesmente trazer uma desconhecida para morar em nossa casa. Há procedimentos legais, questões de guarda. Então vamos resolver esses procedimentos, replicou Mateus. Quero adotá-la. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo engasgou com o café. Augusto pousou seu tablet lentamente, encarando o filho como se ele tivesse perdido o juízo. Adotar? Repetiu o pai incrédulo. Você tem 17 anos. É praticamente uma criança você mesmo. Faço 18 em 2 meses, argumentou Mateus. E você pode iniciar o processo como meu responsável legal. Quando eu completar a maioridade, assumo. Isso é loucura, interveio Ricardo. Augusto não pode permitir isso. Pense nas implicações para a empresa, para a imagem da família. Cale a boca, Ricardo, disse Augusto secamente, sem tirar os olhos do filho. Voltou-se para Raíssa, que assistia à discussão em silêncio. Você tem algum documento? Certidão de nascimento? Carteira de identidade? Ela sacudiu a cabeça negativamente. Como imaginei, suspirou Augusto. Mateus, você nem sabe quem ela é realmente. Pode haver familiares procurando por ela. Minha mãe se chamava Josefa, falou Raíssa pela primeira vez, sua voz pequena, mas firme. Josefa Santos. Trabalhava limpando escritórios. Não tenho outros parentes. Augusto franziu o senho ao ouvir o nome. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, rapidamente substituído por uma expressão neutra. De qualquer forma, continuou ele, há protocolos a seguir. O conselho tutelar precisa ser notificado. A menina precisará de acompanhamento psicológico, educação adequada. Providenciaremos tudo isso, concordou Mateus. Mas ela fica conosco durante o processo. É o mínimo que podemos fazer depois do que ela fez por mim. A campainha da mansão soou, interrompendo a discussão. Momentos depois, Dona Carmen anunciou. Tenente Débora Almeida está aqui para ver o Sr. Mateus e a menina. Faça-a entrar, instruiu Augusto, visivelmente aliviado pela interrupção. Débora entrou na sala de jantar em seu uniforme impecável. Raíssa pareceu relaxar um pouco ao vê-la. Bom dia a todos, cumprimentou a policial. Vim verificar como estão e informar que iniciamos as investigações sobre o sequestro de Mateus. Alguma pista sobre os responsáveis? Perguntou Augusto. Ainda é cedo, mas estamos seguindo algumas linhas de investigação. Também estou pesquisando sobre a mãe de Raíssa, acrescentou, olhando para a menina. Josefa Santos, correto? Raíssa assentiu. Encontrei registros preliminares de uma mulher com esse nome que trabalhava para uma empresa terceirizada de limpeza que prestava serviços à Vasconcelos Engenharia. Continuou Débora, observando atentamente a reação de Augusto. Ela consta como desaparecida há aproximadamente 2 anos. Ricardo Mendes remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Augusto manteve uma expressão impassível. E o que mais descobriu, tenente? Perguntou o patriarca. Que pouco antes de seu desaparecimento, Josefa Santos havia tentado marcar uma reunião com o departamento jurídico da empresa. A razão não está especificada nos registros que tive acesso até agora. Um silêncio tenso desceu sobre a mesa. Mateus olhava do pai para Ricardo, notando a linguagem corporal tensa de ambos. Interessante coincidência, comentou Mateus, sua voz carregada de suspeita.
Coincidências acontecem, respondeu Ricardo rapidamente. Petrolina não é uma metrópole. Muitas pessoas têm alguma conexão com a Vasconcelos Engenharia, sendo o maior empregador da região. De qualquer forma, continuou Débora, vim também para informar que precisamos regularizar a situação de Raíssa. Ela precisará passar pelo conselho tutelar, fazer exames médicos, iniciar o processo de documentação. Estamos justamente discutindo isso, disse Mateus. Quero adotá-la. Débora olhou surpresa para o amigo. Adotar? Mateus, você ainda é menor de idade. Por pouco tempo, e meu pai pode iniciar o processo. Que ainda não concordei com essa loucura, interveio Augusto. Se me permite, senhor. Vasconcelos, disse Débora. Existe a possibilidade de guarda provisória enquanto a situação é avaliada. Isso daria tempo para conhecerem melhor Raíssa e para ela se adaptar antes de uma decisão permanente como a adoção. Augusto considerou a sugestão, claramente vendo-a como um compromisso aceitável. Isso parece mais razoável. E onde ela ficaria durante esse período? Perguntou Mateus, desconfiado. Normalmente em um abrigo temporário, respondeu Débora. Mas, considerando as circunstâncias especiais e os recursos da família Vasconcelos, poderia ser feito um pedido para que ela permaneça aqui, com visitas regulares de assistentes sociais. Isso é aceitável, concordou Augusto para surpresa de todos. Assumiremos a responsabilidade pela menina temporariamente, enquanto os procedimentos legais são seguidos. Mateus sorriu, satisfeito com a pequena vitória. Olhou para Raíssa, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão. Seus olhos atentos, acompanhando cada palavra trocada. O que você acha, Raíssa? Perguntou ele gentilmente. Gostaria de ficar conosco? Ela olhou para cada rosto na mesa. Mateus esperançoso, Augusto resignado, Ricardo claramente contrariado e Débora encorajadora. Finalmente, assentiu levemente. Sim, respondeu em voz baixa, mas quero continuar procurando minha mãe. E vamos ajudá-la nisso, prometeu Mateus, lançando um olhar desafiador ao pai. Não é mesmo, pai? Augusto Vasconcelos suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Faremos o que for possível, respondeu finalmente, trocando um olhar significativo com Ricardo. Naquela mesma tarde, Débora levou Raíssa ao conselho tutelar para iniciar os procedimentos formais. A menina passou por uma avaliação médica e psicológica preliminar, sempre com Mateus ao seu lado, insistindo em acompanhá-la em cada etapa do processo. Enquanto esperavam na antessala do consultório médico, Mateus segurou a mão de Raíssa, notando como ela tremia levemente. Vai ficar tudo bem, assegurou. Estou aqui com você. Por quê? Perguntou ela abruptamente. Por que está fazendo tudo isso por mim? Mateus refletiu por um momento antes de responder. Porque você me ensinou algo importante. No sertão, sob aquele sol, amarrado àquele tronco, eu estava completamente indefeso. Mais indefeso do que jamais me senti, mesmo sendo cadeirante. E você, que não tinha nada, me deu tudo o que podia. Sua água, sua comida, seu abrigo. Isso mudou algo dentro de mim, Raíssa. Fez-me perceber quanto sou privilegiado e quanto posso fazer pelos outros. Raíssa olhou para ele com intensidade, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Além disso, continuou ele com um sorriso, sempre quis ter uma irmã. Pela primeira vez desde que a conhecera, Mateus viu um pequeno sorriso formar-se nos lábios de Raíssa. Nas semanas seguintes, a mansão dos Vasconcelos tornou-se palco de uma silenciosa revolução. Raíssa, agora com roupas novas e cabelos cortados, ainda carregava consigo o olhar desconfiado e os hábitos de quem viveu à margem. Continuava preferindo o chão à cama, escondia comida embaixo do travesseiro e dormia com o canivete enferrujado ao alcance da mão. A imprensa local começou a especular sobre a presença da misteriosa menina na residência da família mais poderosa de Petrolina. Mateus havia celebrado seu aniversário de 18 anos com uma festa discreta, na qual Raíssa permaneceu ao seu lado como uma sombra silenciosa, desconfortável com a atenção e os flashes das câmeras. Herdeiro da Vasconcelos adota menina do sertão. Filantropia ou estratégia? Leu Ricardo Mendes em voz alta, mostrando a manchete de um jornal a Augusto em seu escritório. Estão começando a levantar questões
sobre as verdadeiras motivações. Alguns jornalistas já estão tentando conectar pontos entre o desaparecimento da mãe da menina e a empresa. Augusto suspirou, observando através da janela de seu escritório o jardim onde Mateus mostrava a Raíssa as diferentes espécies de plantas. O que sugere que façamos? Controlar a narrativa, respondeu Ricardo prontamente. Transformar isso em uma campanha de responsabilidade social, mostrar como a Vasconcelos se preocupa com as comunidades vulneráveis do sertão. Podemos até criar um programa de apadrinhamento de crianças em situação de risco, com Raíssa como símbolo. Usar uma criança como marketing? Questionou Augusto, erguendo uma sobrancelha. Mateus jamais permitiria. Ele não precisa saber dos detalhes estratégicos, argumentou Ricardo, apenas da iniciativa social em si, que seria genuína, devo acrescentar. 2 coelhos com uma cajadada só. Melhoramos nossa imagem e realmente ajudamos outras crianças. A conversa foi interrompida quando Débora chegou, sendo anunciada por Dona Carmen. A policial entrou no escritório com uma pasta na mão e expressão séria. Sr. Vasconcelos, tenho novidades sobre o caso de Josefa Santos, disse ela, após os cumprimentos formais. E também sobre o sequestro de Mateus. Sente-se, por favor, convidou Augusto, indicando uma cadeira. Ricardo permaneceu de pé, observando atentamente. Conseguimos rastrear os últimos movimentos de Josefa antes de seu desaparecimento, começou Débora. Ela havia procurado o departamento jurídico da Vasconcelos 3 vezes na semana anterior. Na terceira tentativa, foi recebida por um advogado júnior. De acordo com testemunhas, ela mencionou ter encontrado documentos relacionados ao projeto da barragem de Sobradinho enquanto limpava o escritório do diretor de operações. Augusto e Ricardo trocaram olhares tensos. Que tipo de documentos? Perguntou Augusto cautelosamente. Não sabemos com certeza, respondeu Débora. Segundo depoimentos de colegas de trabalho, ela comentou sobre papéis que provavam que eles sabiam que não era seguro. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Rumores de terceiros não constituem evidências concretas, tenente. Concordo, respondeu Débora friamente. Por isso continuamos investigando. O que me leva ao sequestro de Mateus. Identificamos um dos veículos usados no crime. Pertence a uma empresa de segurança privada ocasionalmente contratada pela Vasconcelos Engenharia. O rosto de Augusto empalideceu. Está insinuando que minha própria empresa estaria envolvida no sequestro do meu filho? Não estou insinuando nada, Sr. Vasconcelos, respondeu Débora calmamente, apenas reportando os fatos encontrados até agora. A empresa de segurança alega que o veículo foi roubado 2 dias antes do sequestro, mas não há registro de boletim de ocorrência. Isso é absurdo, interveio Ricardo. Obviamente estamos diante de uma tentativa de incriminar a Vasconcelos. Provavelmente concorrentes ou ativistas ambientais radicais tentando manchar nossa reputação. Também considero essa possibilidade, concordou Débora. Por isso vim pessoalmente informá-los antes de prosseguir com linhas de investigação mais sensíveis. Augusto levantou-se, caminhando até a janela novamente. Agradeço sua discrição, tenente. Por favor, mantenha-me informado de qualquer desenvolvimento. Após Débora sair, um silêncio pesado instalou-se no escritório. Ricardo foi o primeiro a quebrá-lo. Isso pode se tornar um problema sério, Augusto. Se a imprensa conectar esses pontos, não haverá pontos para conectar, cortou Augusto firmemente. Porque não há conexão. Minha empresa não tem nada a ver com o sequestro do meu próprio filho ou com o desaparecimento dessa mulher. Claro que não, concordou Ricardo rapidamente. Mas percepção é realidade no mundo corporativo. Precisamos estar preparados para gerenciar essa crise. O que me preocupa, continuou Augusto ignorando o comentário, é como Mateus reagirá a essas informações. Ele já está excessivamente envolvido com essa menina. Se começar a acreditar que a empresa está de alguma forma ligada ao desaparecimento da mãe dela, ele não vai descobrir, assegurou Ricardo. Vou garantir que essas informações não vazem. Enquanto isso, sugiro acelerarmos o programa de responsabilidade social que mencionei. Transforme essa potencial crise em uma oportunidade. Do lado de fora, no jardim, alheios à conversa que ocorria no escritório, Mateus mostrava a Raíssa
como os sistemas de irrigação automatizados funcionavam. A água vem do rio, explicava ele, manuseando sua cadeira de rodas com habilidade entre os canteiros. É filtrada e distribuída para cada planta na quantidade exata que precisa. Raíssa observava com fascínio. Depois de semanas na mansão, ainda se maravilhava com a abundância de água, algo tão precioso no sertão. Na Caatinga, as plantas guardam água dentro delas, comentou ela tocando uma suculenta. Como eu fazia com minhas garrafas. Mateus sorriu, admirando como ela frequentemente fazia observações perspicazes, apesar da falta de educação formal. Você é muito inteligente, sabia? Quando começar a escola no próximo semestre vai se sair muito bem. A menção à escola fez Raíssa franzir o senho. Não sei se quero ir. Por que não? As pessoas vão olhar para mim, vão fazer perguntas. Sobre minha mãe, sobre como eu vivia antes. Mateus aproximou sua cadeira dela. Escute, Raíssa. Você não precisa responder a nada que não queira. E não precisa ter vergonha da sua história. Você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Ela esboçou um pequeno sorriso, algo que se tornava gradualmente mais frequente. Além disso, continuou ele, estarei sempre aqui para você. E vamos encontrar sua mãe. Prometo. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão séria. Você realmente acredita que ela está viva? A pergunta pegou Mateus de surpresa. Era a primeira vez que Raíssa expressava dúvida sobre o paradeiro da mãe. Hesitou, não querendo mentir. Acho que precisamos descobrir a verdade, seja ela qual for, e estou com você nessa busca, até o fim. Raíssa assentiu, satisfeita com a resposta honesta. Naquela noite, após o jantar, Mateus estava em seu quarto quando ouviu uma leve batida na porta. Era Raíssa, vestindo um pijama novo que ainda parecia estranho em seu corpo acostumado a roupas velhas. Não consigo dormir, disse ela simplesmente. Quer conversar? Ofereceu Mateus, afastando-se da escrivaninha onde trabalhava em seu laptop. Raíssa entrou, sentando-se não na cadeira oferecida, mas no chão, com as costas apoiadas na parede, sua posição preferida. No que está trabalhando? Perguntou, indicando o computador. Estou pesquisando sobre o projeto da barragem de Sobradinho, respondeu ele. Tenho acompanhado os negócios da empresa, já que um dia herdarei tudo isso. Sua família construiu a barragem? Não a original, mas estamos envolvidos na ampliação e modernização dela. É um projeto polêmico. Muitas comunidades ribeirinhas foram deslocadas. Raíssa absorveu a informação em silêncio, seus olhos fixos em algum ponto distante. Minha mãe falou sobre uma barragem uma vez. Disse que havia pessoas sendo machucadas por causa dela. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando ela disse isso? Pouco antes de sumir. Ela estava nervosa, guardando papéis na bolsa. Disse que tinha encontrado algo importante, que precisava falar com pessoas que pudessem ajudar. Mateus aproximou sua cadeira, subitamente alerta. Raíssa, isso é muito importante. Você se lembra de mais alguma coisa que ela disse? Qualquer detalhe? A menina fechou os olhos, concentrando-se. Ela falou algo sobre estudos falsos, que eles sabiam que não era seguro, mas fingiram que era. O coração de Mateus acelerou. As palavras de Raíssa confirmavam suas crescentes suspeitas sobre a empresa da família. Nos últimos meses, desde que iniciara uma investigação particular sobre os negócios do pai, havia encontrado inconsistências nos relatórios ambientais de vários projetos, especialmente o da barragem de Sobradinho. Raíssa, disse ele cuidadosamente, acho que sua mãe pode ter descoberto algo muito importante, algo que algumas pessoas poderosas não queriam que fosse revelado. Os olhos da menina se arregalaram. Você acha que por isso a levaram? Mateus hesitou, pesando suas palavras. É possível, mas precisamos de provas antes de acusar qualquer pessoa. Seu pai? Perguntou Raíssa diretamente, com a franqueza característica das crianças. Não sei, respondeu Mateus honestamente. Quero acreditar que não. Mas alguém na empresa pode estar envolvido. Nesse momento, uma sombra passou rapidamente pela fresta da porta entreaberta. Mateus e Raíssa viraram-se simultaneamente, mas o corredor já estava vazio quando olharam. Precisamos ser cuidadosos com o que falamos, sussurrou Mateus, e com quem ouve. Nos dias seguintes,
Mateus intensificou sua investigação sigilosa. Usando as credenciais de acesso que tinha como herdeiro, passou a examinar meticulosamente os arquivos digitais da empresa. Paralelamente, estabeleceu um contato regular com Débora, compartilhando descobertas e teorias. Enquanto isso, Raíssa começava a se adaptar à nova vida. Dona Carmen a ensinava a ler e escrever formalmente, preparando-a para ingressar na escola. A menina demonstrava uma inteligência aguçada e uma memória prodigiosa, absorvendo conhecimentos com rapidez surpreendente. Numa tarde de sábado, enquanto Augusto estava em uma viagem de negócios, Mateus convidou Débora para uma reunião discreta na mansão. A policial chegou em um carro particular, sem uniforme, para não chamar atenção. "Encontrei algo", disse Mateus, assim que estavam seguros em seu quarto, com Raíssa montando guarda na porta. Documentos sobre a avaliação de impacto ambiental da barragem. Há duas versões: a oficial, que foi apresentada aos órgãos reguladores, e uma interna muito mais preocupante. Débora examinou os arquivos no laptop de Mateus. "Isso é grave. O relatório interno indica riscos significativos de desestabilização do terreno e contaminação do lençol freático. A versão oficial não menciona nada disso. E olhe a data deste e-mail", apontou Mateus, 3 dias antes do desaparecimento da mãe de Raíssa. É uma troca entre Ricardo Mendes e o diretor jurídico, mencionando a situação da funcionária da limpeza e a necessidade de conter vazamentos. "Isso não prova envolvimento direto no desaparecimento", ponderou Débora, "mas estabelece um motivo preocupante. Tem mais", continuou Mateus, abrindo outro arquivo. "Encontrei pagamentos regulares a uma empresa de segurança privada, a mesma que teve o veículo supostamente roubado e usado no meu sequestro. Mas o estranho é que os pagamentos continuaram mesmo após o incidente, sem qualquer menção ao roubo do veículo." Débora tomou notas detalhadas. "Vou investigar essa empresa mais a fundo. Mas, Mateus, preciso te alertar. Você está entrando em território perigoso. Se pessoas dentro da empresa de seu pai estão realmente envolvidas em atividades ilegais, elas não hesitarão em proteger seus interesses." "Já tentaram me eliminar uma vez, lembra?", respondeu ele com amargura. "Se não fosse por Raíssa..." Nesse momento, a menina entrou apressadamente no quarto. "Alguém está vindo", sussurrou. Débora rapidamente guardou suas anotações, enquanto Mateus fechava os arquivos em seu computador. Segundos depois, Ricardo Mendes apareceu à porta, seu sorriso polido não alcançando os olhos frios. "Não sabia que tínhamos visita", comentou estudando Débora. "Tenente Almeida não está de serviço hoje?" "É uma visita social", respondeu Débora calmamente. "Vem ver como Mateus e Raíssa estão se adaptando." "Que atencioso da sua parte", disse Ricardo, seu tom sugerindo o contrário. Voltou-se para Mateus. "Seu pai ligou. Pediu para informá-lo que voltará amanhã e trará novidades sobre o programa de responsabilidade social que estamos desenvolvendo. Aparentemente, a história de Raíssa inspirou uma iniciativa maior." Mateus e Raíssa trocaram olhares desconfiados. "Que tipo de iniciativa?", perguntou Mateus. "Um programa para crianças vulneráveis do sertão", respondeu Ricardo. "Seu pai pensou que você e Raíssa poderiam ser os rostos da campanha. Seria uma ótima oportunidade para melhorar a imagem pública da empresa após os rumores infundados sobre o projeto da barragem." "Usar Raíssa como propaganda?", questionou Mateus indignado. "Absolutamente não." Ricardo suspirou teatralmente. "Sempre tão idealista, Mateus. Não se trata de propaganda, mas de inspirar outras pessoas a ajudar. Pense no bem maior." Após Ricardo sair, Débora, Mateus e Raíssa permaneceram em silêncio por alguns instantes. "Ele sabe", disse Raíssa finalmente. "Seus olhos são como os olhos dos homens que levaram minha mãe." A chegada do período escolar trouxe novos desafios. Raíssa, agora oficialmente sob a guarda provisória dos Vasconcelos, foi matriculada em uma escola particular de Petrolina. O primeiro dia foi um teste de coragem para a menina acostumada à solidão do sertão. "Não quero ir", repetia ela, enquanto Dona Carmen tentava pentear seus cabelos rebeldes. "Vão olhar para mim, vão fazer perguntas. Toda criança precisa estudar", insistia a governanta com gentileza.
Além disso, o Mateus vai te levar e buscar todos os dias. Mateus, que observava da porta do quarto, aproximou-se com sua cadeira de rodas. Sabe o que eu fazia quando as crianças me olhavam estranho por causa da cadeira? Perguntou ele. Eu olhava de volta, não com raiva, mas como se dissesse, sim, sou diferente, e daí? Raíssa considerou as palavras, assentindo levemente. Depois de alguns minutos de silêncio, permitiu que Dona Carmen terminasse de arrumá-la. Vestida com um uniforme escolar novo, parecia outra pessoa. Exceto pelos olhos, que ainda carregavam a antiga desconfiança. No caminho para a escola, no carro adaptado que Mateus agora dirigia, ele notou como Raíssa apertava a mochila contra o peito, como um escudo. Lembra do nosso combinado? Perguntou ele. Se algo te incomodar, se sentir medo ou precisar sair, é só ligar. Venho te buscar na hora. Ela assentiu, mas seu olhar estava fixo na escola que se aproximava. Um prédio moderno com dezenas de crianças uniformizadas entrando pelos portões. Posso levar meu canivete? Perguntou em voz baixa. Mateus sorriu tristemente. Não, Raíssa. Não pode levar armas para a escola, mas prometo que estará segura lá. Falei pessoalmente com a diretora e com sua professora. Quando pararam em frente à escola, Raíssa hesitou antes de sair do carro. E se alguém perguntar sobre antes? Sobre o ônibus? Sobre minha mãe? Você só conta o que quiser contar, respondeu Mateus. Sua história pertence a você. Com uma determinação visível, Raíssa saiu do carro ajustando a mochila nas costas. Mateus observou enquanto ela caminhava até os portões, pequena entre as outras crianças, mas com uma postura que transmitia uma força além de sua idade. O dia passou lentamente para Mateus. Havia recusado a faculdade naquele semestre, optando por cursos online, para poder dedicar-se à investigação sobre a empresa da família e ao processo de adoção de Raíssa. A cada hora, verificava o celular temendo uma ligação da escola. Enquanto isso, na mansão dos Vasconcelos, Augusto reunia-se com Ricardo e outros executivos no escritório. O clima era tenso, as vozes mantidas em tom baixo. A investigação da polícia sobre o sequestro está avançando, informava Ricardo. A tenente Almeida fez perguntas específicas sobre a empresa de segurança e os pagamentos após o incidente. Como ela obteve essas informações? Questionou Augusto, irritado. Suspeitamos que Mateus possa estar compartilhando descobertas com ela, respondeu Ricardo. Ele tem acesso aos sistemas da empresa e tem passado muito tempo no computador. Augusto passou a mão pelo rosto num gesto de cansaço. Meu próprio filho investigando a empresa da família. Precisamos agir rápido, insistiu Ricardo. O lançamento do programa social na próxima semana pode ajudar a desviar o foco, mas se a imprensa conectar os pontos entre o desaparecimento da mulher, o sequestro de Mateus e as irregularidades no projeto da barragem, não haverá conexão porque não existe conexão, interrompeu Augusto firmemente. Não autorizei nenhuma ação contra essa funcionária ou contra meu filho. Se alguém nesta empresa tomou tais iniciativas por conta própria, não estou sugerindo sua participação direta, Augusto, esclareceu Ricardo suavemente, apenas ressaltando a necessidade de controlar a narrativa. O importante agora é proteger o legado da Vasconcelos, o futuro de Mateus. Falando nisso, disse um dos advogados presentes, o processo de guarda definitiva de Raíssa Santos avançou mais rápido do que esperávamos. A audiência foi marcada para o próximo mês. E as chances de aprovação? Perguntou Augusto. Surpreendentemente boas, respondeu o advogado. A juíza responsável parece favorável, especialmente considerando as circunstâncias especiais do caso e os recursos da família para oferecer estabilidade à menina. Ricardo sorriu levemente. Isso é excelente para nossa narrativa. Família Vasconcelos abre as portas para a menina do sertão. O público adora histórias de redenção e generosidade. Augusto lançou-lhe um olhar frio. Isso não é uma estratégia de marketing, Ricardo. É a vida de uma criança. Claro, claro, concordou Ricardo rapidamente. Falando em crianças, notou como Mateus está diferente? Mais focado, mais assertivo. Essa experiência parece tê-lo fortalecido. Sim, concordou Augusto pensativamente. Sempre me preocupei que ele fosse muito protegido, muito dependente devido à sua condição. Agora ele está tomando decisões, assumindo responsabilidades.
Fez uma pausa. Talvez esteja na hora de envolvê-lo mais nos negócios da família. Ricardo ajustou os óculos, visivelmente desconfortável com a ideia. Não acha que ele ainda é muito jovem? Impulsivo? Talvez fosse melhor esperar que complete a faculdade. Ele é um Vasconcelos, respondeu Augusto com firmeza, e está mostrando a força de caráter que nossa família sempre valorizou. Além disso, sua voz suavizou. Se ele está investigando a empresa, prefiro que o faça abertamente, onde posso ver o que descobre. A tarde chegou e Mateus dirigiu-se à escola para buscar Raíssa. Aguardou ansiosamente no estacionamento, observando as crianças saírem em grupos barulhentos. Finalmente avistou-a caminhando sozinha, a mochila pendurada em um ombro, a expressão ilegível. Como foi? Perguntou assim que ela entrou no carro. Raíssa deu de ombros, fitando o horizonte através da janela. Diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Só diferente, respondeu ela antes de acrescentar. A professora é legal, chama-se Luísa. Não fez muitas perguntas. Mateus sorriu aliviado. Que bom. Tem uma menina na sala que também não tem mãe, continuou Raíssa inesperadamente. Mas a dela está no céu, foi o que ela disse. Perguntou se a minha também estava. Eu disse que não sabia. A simplicidade daquela troca infantil atingiu Mateus como um soco. Por semanas haviam discutido o desaparecimento de Josefa Santos em termos de investigação, documentos, provas. Mas para Raíssa era simplesmente a ausência dolorosa da mãe, uma ferida aberta que nem mesmo a nova vida confortável podia cicatrizar. Vamos descobrir a verdade, prometeu ele novamente. E independente do que aconteceu, você sempre terá um lar conosco. Quando chegaram à mansão, encontraram Augusto aguardando-os na sala de estar. Algo incomum para aquele horário. Como foi o primeiro dia de aula? Perguntou ele diretamente a Raíssa, em um dos raros momentos em que se dirigia pessoalmente à menina. Foi bom, respondeu ela sucintamente, seu corpo tenso na presença do patriarca. Excelente, disse Augusto, antes de virar-se para o filho. Mateus, gostaria de conversar com você no escritório. Pode esperar eu acompanhar Raíssa até o quarto? Perguntou Mateus. Claro, concordou Augusto. Na verdade, tenho uma surpresa para ela. Fez um gesto para Dona Carmen, que trouxe uma caixa embrulhada em papel colorido. Um presente pelo seu primeiro dia de aula. Raíssa olhou para a caixa com desconfiança, como se pudesse conter uma armadilha. Vamos, abra, encorajou Mateus gentilmente. Com dedos hesitantes, ela desfez o embrulho, revelando um tablet moderno. Para seus estudos, explicou Augusto. Já está configurado com aplicativos educacionais e livros. Mateus mencionou que você está aprendendo a ler muito rapidamente. Obrigada, murmurou Raíssa, segurando o aparelho como se fosse feito de cristal frágil. Pode ir com Dona Carmen agora, disse Augusto. Tenho assuntos a tratar com Mateus. Quando ficaram sozinhos no escritório, Augusto serviu-se de um drink antes de sentar-se à sua mesa imponente. Você tem acessado os sistemas internos da empresa? Afirmou, sem rodeios. Mateus sustentou o olhar do pai sem hesitação. Sim, como futuro herdeiro achei importante entender melhor os negócios da família. E compartilhado informações com a tenente Débora Almeida. Não era uma pergunta, mas Mateus respondeu mesmo assim. Sim, estamos investigando o sequestro e o desaparecimento da mãe de Raíssa. Augusto tomou um gole de seu drink, observando o filho com uma expressão ilegível. O que exatamente você suspeita, Mateus? Que alguém na empresa está envolvido em ambos os casos, respondeu Mateus diretamente. E também em irregularidades no projeto da barragem de Sobradinho. Para sua surpresa, Augusto não negou ou se enfureceu. Em vez disso, abriu uma gaveta e retirou uma pasta, colocando-a sobre a mesa. Estou ciente das suas suspeitas há algum tempo, disse ele, e tenho conduzido minha própria investigação discretamente. Empurrou a pasta na direção do filho. Você vai encontrar aqui documentos que não estão nos sistemas oficiais, relatórios de auditoria interna, depoimentos de funcionários, investigações preliminares. Mateus abriu a pasta, percorrendo os documentos com crescente espanto. Você sabia? Não desde o início, esclareceu Augusto. Mas comecei a suspeitar após seu sequestro.
A coincidência era perturbadora demais. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mateus, construí esta empresa do zero. Dediquei minha vida a ela. Não sou um santo e certamente cometi erros no caminho. Mas nunca, jamais autorizaria ações contra funcionários ou, Deus me livre, contra meu próprio filho. Então quem? Perguntou Mateus, a mente processando rapidamente as novas informações. Augusto inclinou-se para a frente. Ainda não tenho certeza, mas estou fechando o cerco. E é por isso que decidi trazê-lo oficialmente para os negócios da família. A partir da próxima semana, você terá um assento no conselho diretor, com acesso total a todos os projetos e decisões. Mateus piscou, atordoado com a reviravolta. Isso é inesperado. A vida é cheia de surpresas, comentou Augusto com um leve sorriso, como um herdeiro cadeirante decidido a adotar uma menina do sertão como irmã. Seu rosto tornou-se sério novamente. Falando nisso, a audiência de adoção foi marcada para o próximo mês. Os advogados dizem que as chances são boas. Você está apoiando o processo agora? Perguntou Mateus, ainda desconfiado. Digamos que suas ações recentes me fizeram reavaliar muitas coisas, respondeu Augusto enigmaticamente, incluindo o significado de família. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Raíssa permanecia acordada em seu quarto, explorando o tablet recebido. Embora ainda preferisse dormir no chão, havia começado a usar a escrivaninha para estudar. Com a habilidade surpreendente que demonstrava para a tecnologia, navegava pelos aplicativos educacionais, absorvendo conhecimento com a mesma intensidade com que antes observava o céu do sertão para prever a chuva. Uma notificação silenciosa apareceu na tela. Uma mensagem de Mateus. Ainda acordada? Posso entrar? Ela respondeu com um simples sim. E momentos depois ouviu a porta se abrir suavemente. Mateus entrou com sua cadeira de rodas, fechando a porta atrás de si. Temos novidades, sussurrou ele, aproximando-se. Meu pai sabe sobre a investigação. Na verdade, ele tem conduzido a própria investigação. Raíssa ergueu os olhos do tablet, seu rosto iluminado pela tela na penumbra do quarto. Você acredita nele? A pergunta direta, típica de Raíssa, fez Mateus refletir. Não sei. Parte de mim quer acreditar. Ele me mostrou documentos, evidências de uma investigação interna. Disse que nunca autorizaria ações contra sua mãe ou contra mim. Mas, perguntou ela, percebendo a hesitação na voz dele. Mas alguém na empresa está envolvido? Alguém com poder suficiente para encobrir um desaparecimento e orquestrar um sequestro? Raíssa considerou as palavras por um momento, sua mente jovem processando implicações complexas. O homem de óculos, aquele que sorri sem sorrir de verdade. Ricardo? Mateus assentiu lentamente. Também tenho pensado nele. Ele está na empresa há menos tempo que meu pai, mas tem muita influência. E sempre se mostra desconfortável quando seu nome ou o de sua mãe são mencionados. Não gosto dele, afirmou Raíssa simplesmente. Ele olha para mim como se eu fosse um problema para resolver. Meu pai me ofereceu um lugar no conselho diretor, continuou Mateus. Acesso total aos documentos da empresa, aos projetos, às decisões. Você vai aceitar? Acho que sim. É a melhor maneira de continuar investigando, de descobrir a verdade. Raíssa ficou em silêncio por alguns instantes, seus dedos tamborilando levemente sobre o tablet. A professora Luísa pediu para escrevermos sobre nossa família hoje, disse ela finalmente, mudando de assunto. Eu não sabia o que escrever. E o que você escreveu? Que tenho uma mãe que desapareceu e um irmão em cadeira de rodas que me encontrou no deserto. Mateus sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Raíssa se referia a ele como irmão. E o que mais, né? Perguntou, tentando manter a voz firme. Que estamos procurando minha mãe juntos e que mesmo se não a encontrarmos ainda seremos uma família. Fez uma pausa. Está certo? Está perfeitamente certo, respondeu Mateus, estendendo a mão para segurar a dela. Somos uma família agora, Raíssa, e famílias protegem umas às outras. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Raíssa adormeceu na cama em vez do chão. O canivete enferrujado, no entanto, permaneceu sob o travesseiro. Algumas lições de sobrevivência são difíceis de desaprender.
O auditório da Vasconcelos Engenharia estava lotado para o lançamento do projeto Raízes do Sertão, uma iniciativa de responsabilidade social anunciada com grande pompa pela empresa. Jornalistas, autoridades locais e executivos ocupavam as primeiras fileiras, enquanto fotógrafos posicionavam-se estrategicamente para capturar o momento. No palco, Augusto Vasconcelos ajustava o microfone, ladeado por Ricardo Mendes e outros diretores. Mateus aguardava na lateral, sua cadeira de rodas posicionada próxima à escada de acesso. Ao seu lado, Raíssa parecia deslocada no vestido novo que Dona Carmen insistira que usasse para a ocasião. "Não gosto daqui", sussurrou ela para Mateus. "Muita gente olhando." "Eu sei", respondeu ele em voz baixa. "Mas é importante estarmos presentes. Observe tudo. Pessoas nervosas cometem erros quando estão sob os holofotes." Augusto iniciou seu discurso, falando sobre a responsabilidade das grandes empresas com as comunidades onde atuam, especialmente em regiões vulneráveis como o sertão nordestino. A Vasconcelos Engenharia sempre se comprometeu com o desenvolvimento sustentável da região, declarou ele com convicção. Mas, recentemente, uma experiência pessoal nos fez perceber que podemos e devemos fazer mais. Fez um gesto na direção de Mateus e Raíssa, convidando-os a se aproximarem. Com relutância, Raíssa acompanhou Mateus até o centro do palco. "Muitos de vocês já conhecem a história de como esta jovem corajosa salvou meu filho após um terrível sequestro", continuou Augusto. "O que poucos sabem é como essa experiência transformou nossa família e agora transformará nossa empresa." Ricardo observava a cena com um sorriso ensaiado, mas Mateus notou a tensão em seus ombros, o modo como seus olhos vasculhavam a plateia nervosamente. "O projeto Raízes do Sertão", prosseguiu Augusto, "investirá em escolas, postos de saúde e programas de capacitação profissional nas comunidades afetadas por nossos empreendimentos, começando pelas áreas próximas à barragem de Sobradinho." Um burburinho percorreu o auditório. A menção à polêmica barragem era inesperada, considerando as recentes críticas ao projeto nos meios de comunicação. "Além disso", acrescentou Augusto, "estamos criando um fundo de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, inspirado na história de Raíssa. E para demonstrar nosso compromisso pessoal com essa causa, tenho o prazer de anunciar que nossa família está em processo de adoção oficial de Raíssa Santos como mais nova integrante dos Vasconcelos." Aplausos entusiasmados preencheram o auditório. Flashes dispararam de todos os lados, capturando a imagem de Augusto com a mão no ombro de Raíssa, que permanecia impassível sob a atenção. "E para garantir total transparência e compromisso com esses novos valores", continuou Augusto, "tenho o prazer de anunciar que meu filho, Mateus Vasconcelos, assumirá a partir de hoje uma cadeira no conselho diretor da empresa, com foco especial em responsabilidade socioambiental." Essa última declaração gerou cochichos surpresos entre os executivos presentes. Ricardo Mendes, particularmente, parecia ter sido pego de surpresa, seu sorriso profissional vacilando momentaneamente. Após os discursos oficiais, seguiu-se uma sessão de perguntas da imprensa. Um jornalista levantou a mão. "Senhor Vasconcelos, há rumores de que o projeto da barragem de Sobradinho apresenta irregularidades nos estudos de impacto ambiental. Como o senhor responde a essas acusações?" Antes que Augusto pudesse responder, Mateus aproximou-se do microfone. "Se me permite, pai", disse ele, assumindo o controle da situação. "Como novo membro do conselho e responsável pela área socioambiental, posso afirmar que estamos conduzindo uma auditoria completa em todos os projetos da empresa, incluindo Sobradinho. Qualquer irregularidade encontrada será corrigida imediatamente, com total transparência." Ricardo adiantou-se rapidamente. "O que Mateus quer dizer é que, como empresa comprometida com a excelência, estamos sempre revisando nossos procedimentos. Não há, contudo, qualquer evidência de irregularidades, apenas rumores infundados." Outro jornalista levantou-se. "Senhor Mateus, é verdade que sua adoção de Raíssa está relacionada ao desaparecimento da mãe dela, que supostamente trabalhava para a Vasconcelos Engenharia?" Um silêncio tenso caiu sobre o auditório. Raíssa, que havia permanecido calada durante todo o evento, olhou diretamente para o jornalista.
seus olhos escuros intensos sob as luzes do palco. Eu posso responder, disse ela, surpreendendo a todos ao aproximar-se do microfone. Sua voz, embora pequena, soou clara e firme. Minha mãe se chamava Josefa Santos. Ela limpava os escritórios desta empresa. Um dia, ela viu papéis que não devia ver. Papéis sobre a barragem, sobre pessoas que iam perder suas casas, sobre água que ia ficar suja. Ela contou para alguém aqui dentro. No dia seguinte, homens vieram buscá-la. Nunca mais voltou. Um silêncio atordoado seguiu-se às palavras diretas da menina. Augusto parecia genuinamente chocado. Ricardo, por outro lado, havia empalidecido visivelmente. Raíssa está expressando a dor de uma criança que perdeu sua mãe em circunstâncias não esclarecidas. Interveio Mateus rapidamente. E é justamente por isso que, além da adoção, estamos comprometidos em esclarecer o desaparecimento de Josefa Santos. Inclusive, gostaria de anunciar que a Vasconcelos Engenharia está oferecendo uma recompensa por informações que levem ao seu paradeiro. Mais flashes explodiam, mais perguntas eram gritadas, enquanto Ricardo sussurrava urgentemente algo no ouvido de Augusto. O patriarca fez um gesto para encerrar a coletiva, agradecendo a presença de todos e prometendo mais detalhes sobre o projeto nos próximos dias. Nos bastidores, longe dos olhares da imprensa, a tensão era palpável. Ricardo confrontou Mateus diretamente. O que pensa que está fazendo? Sibilou. Auditoria? Recompensa? Você não tem autoridade para fazer tais anúncios. Agora tenho, respondeu Mateus calmamente. Sou membro do conselho, esqueceu? Um membro novato que claramente não entende as implicações de suas ações. Ricardo virou-se para Augusto. Você precisa controlar seu filho antes que ele destrua tudo o que construímos. Augusto observou a troca com expressão enigmática. Ricardo, preciso falar com você em particular. Mateus, leve Raíssa para casa. Continuaremos esta discussão mais tarde. No caminho de volta à mansão, Raíssa permaneceu em silêncio no banco traseiro do carro, observando a paisagem pela janela. Apenas quando estavam próximos de casa, ela falou. Ele ficou com medo. Quem? Perguntou Mateus, olhando-a pelo retrovisor. O homem de óculos. Ricardo. Quando falei sobre minha mãe, ele ficou com medo. Vi nos olhos dele. Mateus assentiu lentamente. Também percebi. E isso pode ser exatamente o que precisávamos. Naquela noite, Débora apareceu na mansão, trazendo novidades sobre a investigação. Reuniram-se no quarto de Mateus, com Raíssa sentada no parapeito da janela, seu posto habitual de observação. A recompensa anunciada hoje já está gerando resultados, informou Débora. Recebi uma ligação anônima de um ex-funcionário da empresa de segurança envolvida no seu sequestro. Ele alega ter informações sobre Josefa Santos. O que ele disse? Perguntou Mateus ansiosamente. Apenas que ela não desapareceu voluntariamente e que a ordem veio de alguém importante na Vasconcelos. Ele se recusou a dar mais detalhes por telefone. Marcamos um encontro para amanhã. Vou com você, declarou Mateus. Não seria prudente, alertou Débora. Se ele estiver falando a verdade, pode ser perigoso. Precisamente por isso devo ir, insistiu Mateus. Estamos falando da mãe da minha futura irmã. Além disso, minha presença pode convencê-lo da seriedade das nossas intenções. Enquanto discutiam os detalhes do encontro, não perceberam Ricardo Mendes parado no corredor, ouvindo tudo através da porta entreaberta. Silenciosamente, ele se afastou, sacando o celular para fazer uma ligação. Na manhã seguinte, Mateus deixou Raíssa na escola como de costume, prometendo voltar para buscá-la no horário normal, sem mencionar o encontro marcado com o informante. A menina, porém, sentiu que algo importante estava acontecendo. Tenha cuidado, disse ela antes de sair do carro. As pessoas que levaram minha mãe ainda estão por aí. Sempre tenho cuidado, assegurou Mateus com um sorriso. Você me ensinou bem. A escola havia se tornado um lugar surpreendentemente confortável para Raíssa nas últimas semanas. A professora Luísa, uma mulher de 30 e poucos anos com um talento especial para lidar com crianças difíceis, havia reconhecido imediatamente a inteligência aguda da menina sob a camada de desconfiança e silêncio. Bom dia, Raíssa, cumprimentou a professora quando ela entrou na sala.
Trouxe seu texto sobre o Rio São Francisco? Raíssa assentiu, retirando cuidadosamente um trabalho escrito à mão de sua mochila. Embora tivesse à disposição computadores e tablets, ela preferia escrever manualmente, apreciando o controle físico sobre as palavras. Excelente, sorriu Luísa, aceitando o trabalho. Estou ansiosa para ler. Seu último texto sobre a Caatinga foi impressionante. Enquanto a aula prosseguia, Mateus encontrava-se com Débora em um café discreto nos arredores de Petrolina, aguardando o informante. O homem, que se identificou apenas como Carlos, chegou pontualmente, nervoso e olhando constantemente por cima do ombro. Trabalhei na equipe de segurança por 3 anos. Começou ele após os cumprimentos tensos. Fazíamos de tudo. Segurança pessoal, transporte de documentos sensíveis, vigilância e, ocasionalmente, serviços especiais. Que tipo de serviços especiais? Perguntou Débora. Carlos hesitou, bebericando seu café. O tipo que não aparece nos contratos oficiais. Intimidação de líderes comunitários que protestavam contra os projetos. Vigilância de funcionários suspeitos de vazar informações. E algumas vezes remoção de problemas. Remoção? Repetiu Mateus, sentindo um frio na espinha. Não estou dizendo que eliminávamos pessoas, esclareceu Carlos apressadamente. Geralmente, apenas as assustávamos o suficiente para que desistissem ou se mudassem. Mas com Josefa Santos foi diferente. O que aconteceu com ela? Perguntou Débora, mantendo um tom profissional, apesar da tensão. Ela havia encontrado documentos comprometedores enquanto limpava o escritório do diretor de operações. Relatórios ambientais falsificados, memorandos sobre suborno de fiscais, projetos de reassentamento inadequados para as comunidades afetadas pela barragem. Tentou levar as informações ao departamento jurídico, mas alguém a interceptou. Quem? Pressionou Mateus. Carlos olhou nervosamente ao redor antes de responder. Ricardo Mendes. Ele era o responsável por gerenciar crises na empresa. Quando soube que uma faxineira estava ameaçando expor irregularidades, deu ordens para que a neutralizássemos. E o que isso significou exatamente? Perguntou Débora, sua voz firme. Fomos instruídos a levá-la para um local remoto, assustá-la o suficiente para que entendesse as consequências de falar, e depois soltá-la em outra cidade com dinheiro suficiente para recomeçar longe. Esse era o plano original. Mas, incentivou Mateus, percebendo a hesitação. Mas algo deu errado. Ela resistiu mais do que esperávamos. Tinha uma filha. Insistia que precisava voltar para ela. Durante o transporte, conseguiu saltar do carro em movimento. Estávamos em uma área remota, próxima à divisa com Bahia. Procuramos por horas, mas não a encontramos. Então ela pode estar viva? A voz de Mateus tremeu ligeiramente. É possível. Mas ferida, perdida em uma região inóspita, Carlos não completou o pensamento. Reportamos a Ricardo que a situação havia sido resolvida. Ele não pediu detalhes. Pouco depois fui transferido para outro estado e eventualmente deixei a empresa. E o sequestro de Mateus? Perguntou Débora. Você sabe algo sobre isso? Carlos pareceu genuinamente surpreso. Não estive envolvido nisso, mas posso dizer que Ricardo ficou obcecado com o caso Josefa. Estava convencido de que ela havia conseguido passar documentos para alguém antes de ser abordada. Talvez tenha concluído que esse alguém era você, por algum motivo. Ou talvez quisesse me eliminar para impedir que eu descobrisse a verdade quando assumisse meu lugar na empresa, refletiu Mateus. E definitivamente não contou com Raíssa me encontrando no sertão. Preciso de tudo isso por escrito, disse Débora. Um depoimento formal. Carlos hesitou novamente. É arriscado. Ricardo tem contatos por toda parte, inclusive na polícia. Posso garantir sua proteção, assegurou Débora. E a Vasconcelos pode oferecer compensação financeira pela informação, especialmente se levar ao paradeiro de Josefa Santos. Há mais uma coisa que vocês deveriam saber, acrescentou Carlos, inclinando-se para a frente. O local para onde levamos Josefa era uma propriedade rural registrada em nome de uma empresa de fachada, mas pertence a Ricardo Mendes, uma fazenda abandonada próxima à divisa com a Bahia. Se ela conseguiu escapar, mas estava ferida, pode não ter ido longe.
Mateus e Débora trocaram olhares. Uma nova esperança surgia, frágil, mas real. Vou precisar das coordenadas exatas, disse Débora, já preparando seu tablet para registrar as informações. Enquanto isso, na escola, Raíssa sentia uma inquietação crescente. Durante o intervalo, em vez de juntar-se às outras crianças no pátio, permaneceu na sala vazia, observando pela janela. Um carro preto estacionou discretamente do outro lado da rua e ela reconheceu imediatamente o motorista, um dos seguranças que frequentemente acompanhava Ricardo Mendes. Com a astúcia desenvolvida nas ruas, Raíssa pegou sua mochila e, sem chamar atenção, deslizou para fora da escola por uma saída lateral raramente vigiada. Sentia que Mateus estava em perigo, e seu instinto de proteção, o mesmo que a levara a salvar um estranho no sertão, agora a impulsionava a agir. O sol do meio-dia castigava a estrada que cortava o sertão na divisa entre Pernambuco e Bahia. A caminhonete de Débora avançava por um caminho de terra batida, levantando poeira vermelha em seu rastro. Ao seu lado, Mateus consultava repetidamente o GPS, comparando as coordenadas fornecidas por Carlos com sua localização atual. Deve ser logo depois daquela elevação, indicou ele, apontando para uma formação rochosa à distância. Ainda acho que deveríamos ter esperado reforços, comentou Débora, os olhos atentos à estrada precária. Estamos nos metendo na propriedade particular de um homem potencialmente perigoso. Cada minuto conta, respondeu Mateus, sua voz firme. Se há alguma chance de encontrarmos pistas sobre Josefa, não podemos arriscar que Ricardo descubra nossa investigação e destrua evidências. Débora assentiu em silêncio, compreendendo a urgência. Após o encontro com Carlos, haviam decidido verificar imediatamente a fazenda mencionada. O informante fornecera detalhes precisos. Uma propriedade isolada, com uma casa principal em ruínas e alguns galpões, usada ocasionalmente para operações especiais da empresa de segurança. Enquanto isso, na mansão dos Vasconcelos, Augusto recebia uma ligação inquietante da escola de Raíssa. Como assim ela não está lá? Questionou alarmado. Desde quando? Notamos sua ausência após o intervalo, Sr. Vasconcelos, explicou a diretora. Verificamos todas as dependências da escola. Ela simplesmente desapareceu. Meu filho foi avisado? Tentamos contato, mas ele não atende o celular. Augusto desligou, uma sensação de déjà vu instalando-se desconfortavelmente em seu peito. Tentou ligar para Mateus repetidamente sem sucesso. A região remota onde ele se encontrava não tinha cobertura de celular adequada. Em seu escritório na Vasconcelos Engenharia, Ricardo Mendes recebia uma mensagem cifrada em seu telefone. Alvo localizado. Propriedade comprometida. Seu rosto normalmente impassível contorceu-se em uma expressão de fúria controlada. Rapidamente, começou a apagar arquivos de seu computador e a reunir documentos físicos em uma pasta. Na estrada para a fazenda, Débora e Mateus finalmente avistaram a propriedade, uma casa antiga de 2 andares, parcialmente em ruínas, cercada por galpões menores. O lugar parecia abandonado, com janelas quebradas e portas entreabertas, balançando ao vento. Vamos verificar primeiro a casa principal, sugeriu Débora, estacionando a caminhonete a uma distância segura e sacando sua arma de serviço. Fique no carro. Nem pensar, protestou Mateus, já manobrando sua cadeira de rodas para fora do veículo. Não vim até aqui para esperar no carro. Esta é uma operação policial, Mateus, lembrou Débora severamente. E você está em uma cadeira de rodas. O terreno é irregular, perigoso. Sobrevivi ao sertão amarrado a um tronco, replicou ele com determinação. Posso lidar com um terreno irregular. Reconhecendo a futilidade de argumentar, Débora cedeu, mas insistiu para que ele permanecesse alguns passos atrás dela. Aproximaram-se cautelosamente da casa, atentos a qualquer movimento. O interior estava empoeirado e abandonado, com móveis cobertos por lençóis e teias de aranha pendendo do teto. Metodicamente, inspecionaram cada cômodo do térreo sem encontrar nada além de sinais de negligência prolongada. Vamos verificar o porão, sugeriu Débora, notando uma porta sob a escada principal. A porta estava trancada, mas cedeu facilmente aos chutes precisos da policial. Uma escada íngreme descia para a escuridão. Mateus, impossibilitado de descer com sua cadeira,
Esperou ansiosamente na entrada enquanto Débora investigava. Minutos depois, ela retornou, seu rosto pálido. Encontrei algo. Um cômodo. Parece ter sido usado como cela. Há marcas nas paredes, como se alguém tivesse contado os dias. E isto, estendeu a mão mostrando um pequeno objeto, um pingente de madeira entalhada, representando uma santa. Santa Rita, identificou Mateus pegando o objeto com cuidado. A santa das causas impossíveis. Raíssa mencionou que sua mãe carregava um desses. A descoberta era simultaneamente promissora e angustiante. Confirmava que Josefa estivera ali, mas não fornecia informações sobre seu paradeiro atual ou condição. Vamos verificar os galpões, decidiu Débora, guardando o pingente como evidência. Enquanto se aproximavam do primeiro galpão, um ruído sutil chamou a atenção de Mateus. Passos leves, quase imperceptíveis. Instintivamente, virou-se na direção do som. Raíssa! Chamou incrédulo. A menina emergiu de trás de um arbusto ressequido, seus olhos vigilantes e postura tensa. Como você... O que está fazendo aqui? Perguntou Mateus estupefato. Vi o homem de Ricardo na escola, explicou ela sucintamente. Sabia que vocês estavam em perigo. Segui de ônibus, depois caminhei. Você veio de Petrolina até aqui sozinha? Exclamou Débora, dividida entre admiração e preocupação. Raíssa deu de ombros, como se percorrer dezenas de quilômetros pelo sertão fosse algo rotineiro. Conheço o caminho. Estive aqui antes. Essa declaração congelou Mateus e Débora. Como assim esteve aqui antes? Perguntou Mateus cuidadosamente. Quando levaram minha mãe, respondeu Raíssa, seus olhos percorrendo a propriedade com reconhecimento. Eu a segui. Fiquei escondida naquele morro. Apontou para uma elevação próxima. Vi quando a trouxeram para cá. Depois não consegui mais ver. Voltei para o ônibus, esperando que ela voltasse. A revelação era chocante. Todo esse tempo, Raíssa carregara essa memória sem compartilhá-la. Por que nunca contou isso? Perguntou Mateus gentilmente. Não sabia onde era. Só reconheci quando cheguei aqui, explicou ela. E tinha medo que, se contasse, as mesmas pessoas viriam atrás de mim. Débora agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Raíssa, isso é muito importante. Você viu para onde levaram sua mãe dentro da propriedade? Raíssa assentiu, apontando para a casa principal. Para lá. Depois saíram sem ela. Estavam processando essa informação quando o som de motores aproximando-se quebrou o silêncio. 2 veículos avançavam rapidamente pela estrada de terra. Temos companhia, alertou Débora, empunhando sua arma. Rápido para o galpão. Os 3 refugiaram-se no galpão mais próximo, fechando a porta pesada atrás de si. O interior estava escuro, com apenas feixes de luz entrando pelas frestas das paredes de madeira envelhecida. Implementos agrícolas enferrujados ocupavam grande parte do espaço, criando sombras estranhas. São os homens de Ricardo, sussurrou Raíssa, seu corpo tenso como um animal selvagem pronto para fugir. Reconheci os carros. Como eles nos encontraram? Questionou Mateus. Carlos pode ter sido seguido ou forçado a revelar nossa conversa, sugeriu Débora. Ou talvez tenham rastreado meu carro oficial. Ouviram vozes se aproximando, passos firmes no terreno seco. Débora posicionou-se estrategicamente, mantendo Mateus e Raíssa atrás dela. Quando eu der o sinal, corram para a caminhonete, instruiu. Tenho as chaves. Mateus, consegue dirigir se for necessário? Ele assentiu, embora seu veículo adaptado fosse diferente da caminhonete de Débora. Teria que se virar. A tensão cresceu enquanto os passos se aproximavam do galpão. Raíssa, porém, em vez de se encolher de medo, parecia alerta, seus olhos percorrendo o espaço como se procurasse algo. Tem outro caminho, sussurrou ela repentinamente. Atrás daquela parede. Apontou para o fundo do galpão, onde pilhas de equipamentos formavam uma barreira aparentemente impenetrável. Sem hesitar, deslizou entre os objetos com a agilidade de quem está acostumado a encontrar passagens onde outros veem apenas obstáculos. Débora e Mateus trocaram olhares rápidos antes de seguir a menina. Com dificuldade, Mateus manobrou sua cadeira de rodas entre os equipamentos, guiado por Raíssa, que afastava obstáculos do seu caminho. Por trás da pilha de equipamentos,
Descobriram uma pequena porta traseira, quase invisível sob camadas de poeira e teias de aranha. Raíssa abriu-a silenciosamente, revelando um caminho estreito que levava a uma área arborizada atrás da propriedade. Nesse momento, a porta principal do galpão foi aberta violentamente. Vozes masculinas encheram o espaço, ordens sendo gritadas para revistar cada canto. "Vão!" sussurrou Débora, posicionando-se para cobrir a retirada. "Encontro vocês na estrada principal." "Não vamos deixar você", protestou Mateus. "Sou policial", lembrou ela firmemente. "Tenho autoridade para estar investigando uma propriedade suspeita. Vocês não, especialmente com Raíssa aqui. Vão." Relutantemente, Mateus permitiu que Raíssa o guiasse pela passagem estreita. Do lado de fora, seguiram pela vegetação rala, mantendo-se abaixados. A cadeira de rodas de Mateus enfrentava dificuldades no terreno irregular, mas ele compensava com força de braços e determinação. Débora permaneceu no galpão, guardando a passagem secreta. Quando os homens se aproximaram, ela se identificou oficialmente. "Tenente Débora Almeida, Polícia Militar. Estou conduzindo uma investigação oficial sobre o desaparecimento de Josefa Santos. Esta é uma propriedade particular", respondeu o líder do grupo, um homem corpulento com cicatrizes no rosto. "Não temos conhecimento de nenhuma Josefa Santos." "Tenho um mandado", mentiu Débora com convicção, ganhando tempo, "e testemunhas que viram a vítima sendo trazida para esta propriedade." Enquanto o confronto verbal prosseguia no galpão, Mateus e Raíssa avançavam pela vegetação, contornando a propriedade. De repente, Raíssa parou, seus olhos fixos em um ponto distante. "O que foi?" perguntou Mateus, seguindo seu olhar. "Aquela árvore", apontou ela para uma jurema solitária que se destacava no terreno árido. "É diferente das outras." Mateus não compreendeu imediatamente, mas confiava no instinto da menina. Aproximaram-se da árvore que se erguia solitária em um pequeno monte de terra. Raíssa circundou o tronco, examinando-o com atenção. Agachou-se, tocando uma inscrição quase apagada entalhada na madeira. As iniciais JS e uma pequena cruz. "Minha mãe", sussurrou ela, sua voz embargada pela primeira vez desde que Mateus a conhecera. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, enquanto a realidade se solidificava. Não era um monte de terra comum, mas um túmulo improvisado. Josefa Santos nunca havia deixado a propriedade. Mateus aproximou-se, colocando uma mão no ombro de Raíssa. Não havia palavras adequadas para o momento, apenas presença, apenas apoio. "Ela tentou fugir", disse Raíssa finalmente, sua voz surpreendentemente firme. "Como me disse que faria se algum dia não voltasse." "Vou tentar fugir, Raíssa, e se não conseguir, vou deixar uma marca para você saber que lutei." As iniciais entalhadas na árvore eram essa marca. Um último ato de resistência, um último recado para a filha que deixava para trás. O som de motores interrompeu o momento solene. Não os veículos dos homens de Ricardo, mas um comboio diferente, encabeçado pelo carro oficial de Augusto Vasconcelos. Ao seu lado, outras viaturas policiais se aproximavam, incluindo um carro da Polícia Federal. Augusto foi o primeiro a descer, seu rosto marcado por uma mistura de preocupação e determinação. Avistando Mateus e Raíssa próximos à árvore solitária, dirigiu-se rapidamente a eles. "Graças a Deus estão bem", disse aliviado. "Quando a escola ligou dizendo que Raíssa havia desaparecido e não consegui contato com você, temi o pior." "Como nos encontrou?" perguntou Mateus desconfiado. "Rastreei seu celular", respondeu Augusto. "Um recurso que implementei após seu sequestro." Voltou-se para os policiais que o acompanhavam. "Localizem a Tenente Almeida imediatamente. Ela deve estar na propriedade." Enquanto os policiais se dispersavam, Augusto notou a árvore com as iniciais e a expressão no rosto de Raíssa. Compreendeu instantaneamente. "Josefa Santos?" perguntou suavemente. Raíssa assentiu, seus olhos secos, mas profundamente tristes. "Lamento muito", disse Augusto, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Prometo que os responsáveis serão punidos." "Já sabemos quem é responsável", afirmou Mateus. "Ricardo Mendes. Temos um informante e evidências o depoimento de Raíssa." Augusto ergueu a mão, interrompendo-o. "Eu sei, filho,
Na verdade, venho investigando o Ricardo há meses, desde seu sequestro. Hoje, finalmente, obtive provas conclusivas. Ele está sendo detido neste momento na sede da empresa. A revelação surpreendeu Mateus. Você sabia o tempo todo? Suspeitava, corrigiu Augusto. Mas precisava de provas irrefutáveis. Ricardo era esperto. Cobria bem seus rastros. Usava a empresa para seus próprios fins, sem meu conhecimento ou autorização. Débora juntou-se a eles, escoltada por 2 policiais. Os homens no galpão estão sendo detidos, informou. Encontramos documentos no carro deles. Ordens diretas de Ricardo para limpar a propriedade. Augusto assentiu gravemente. Isso se soma às provas que já temos. Malversação de fundos, falsificação de documentos, suborno de funcionários públicos e agora, evidentemente, crimes ainda mais graves. Olhou para a árvore solitária, um monumento improvisado a uma vida interrompida por ganância e poder. Vamos precisar de uma equipe forense, disse Débora, seguindo seu olhar, para confirmar e recuperar os restos. Raíssa, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Ela pode ficar aqui. Sua voz era baixa, mas decidida. Sob a árvore. É um lugar bonito. Ela pode ver o céu daqui. Os adultos trocaram olhares comovidos com a sabedoria da menina diante da perda. Augusto foi o primeiro a responder. Se é o que você deseja, faremos isso acontecer, mas de maneira adequada, com respeito e dignidade. Um memorial apropriado. Semanas depois, uma pequena cerimônia reuniu Raíssa, a família Vasconcelos, Débora e alguns poucos convidados ao redor da Jurema solitária, agora cercada por um pequeno jardim de flores nativas do sertão. Uma placa simples, mas elegante de metal havia sido instalada com o nome completo de Josefa Santos, e as palavras Mãe Corajosa, cujo sacrifício trouxe luz à verdade. Ricardo Mendes e seus cúmplices enfrentavam múltiplas acusações. A investigação revelara um esquema complexo de corrupção e crimes ambientais, do qual Josefa havia sido vítima por acidentalmente descobrir documentos comprometedores. Augusto, cumprindo sua promessa, cooperava plenamente com as autoridades e implementava uma reestruturação completa na empresa, com Mateus assumindo o papel central nas novas políticas de transparência e responsabilidade socioambiental. O processo de adoção de Raíssa havia sido finalizado. Oficialmente, ela era agora Raíssa Santos Vasconcelos, unindo em seu nome a origem humilde e o futuro próspero que a aguardava. Na escola, sua história inspirava colegas e professores. Sob orientação da professora Luísa, escrevera uma redação que vencera um concurso nacional. O texto, intitulado Raízes do Sertão, falava sobre sobreviver em solo duro e florescer quando alguém acredita. Após a cerimônia no memorial de Josefa, Raíssa e Mateus permaneceram um pouco mais, contemplando o pôr do sol que tingia de vermelho e dourado o horizonte do sertão. Sabe o que mais me lembro sobre aqueles dias no ônibus? Perguntou Raíssa, quebrando o silêncio confortável entre eles. O ritual das sextas-feiras. Minha mãe sempre guardava uma lata de comida especial, mesmo quando não tínhamos quase nada. Sentávamos juntas no chão, dividíamos aquela única lata e ela me contava histórias de quando era pequena. Mateus sorriu, comovido com a memória preciosa. Podemos manter essa tradição se quiser. Sextas-feiras, uma lata de comida e histórias. Raíssa assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Do bolso tirou o canivete enferrujado que usara para cortar as cordas que prendiam Mateus ao tronco naquele primeiro encontro no sertão. Quero que fique com isso, disse, oferecendo o objeto a Mateus. Para lembrar como tudo começou. Mateus aceitou o presente com reverência, reconhecendo seu significado profundo. Vou guardá-lo para sempre. E isso, continuou ela, retirando o pingente de Santa Rita que havia sido encontrado na fazenda. Fica comigo, para lembrar dela. Colocou o pingente ao redor do pescoço, o pequeno símbolo de fé repousando sobre seu coração. Juntos, sob o céu infinito do sertão, juraram silenciosamente honrar a memória de Josefa. Mateus, transformando a empresa que inadvertidamente causara sua perda. Raíssa, carregando adiante a força e a coragem que herdara dela. Da tragédia, nascera uma nova família. Da dor, um propósito. Do encontro improvável entre um menino rico cadeirante e uma menina selvagem do sertão.
uma história de redenção que transformara ambos profundamente. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, lançando suas últimas luzes sobre a Jurema solitária, Raíssa apoiou a cabeça no ombro de Mateus. Não eram mais estranhos unidos pela circunstância, mas irmãos ligados pelo coração. Pontes entre mundos antes separados, agora entrelaçados pelo destino e pela escolha.